Fala, meu povo! Simbora estudar fisiologia para o Enem. E quando a gente fala de fisiologia, a gente fala de um dos assuntos que mais tem sido cobrados na tua prova do Enem. No último ano, cerca de 10% da prova de biologia cai assunto de fisiologia humana. E quando nós falamos de fisiologia, a gente estuda os sistemas do corpo humano, como eles funcionam, tá? E hoje a gente vai estudar um sistema bastante importante, o sistema cardiovascular. Você já deve ter escutado um outro nome similar cardiovascular. Você deve ter escutado também falar de sistema circulatório. E aí, bora dar-lhe pra não tomar-lhe? Mas deixa eu deixar tu pensando aí numa coisinha. Será que o coração do homem e da mulher, ele bate no mesmo ritmo? Ou será que algum dos dois corações ele bate mais acelerado? Fica aí pensando nisso, que daqui pro final da aula eu te respondo essa pergunta. Bora simbora dar-lhe pra não tomar-lhe? Então vê, quando a gente fala de sistema cardiovascular, a gente tá falando do nosso sistema que engloba o nosso coração, né? E aí a gente precisa saber de alguns pontos muito importantes. O primeiro ponto que você precisa saber do sistema cardiovascular é a sua função. Qual que é a função desse sistema? Transporte. Transporte de quê? Transporte de oxigênio, transporte de gases, transporte de excretas, transporte de hormônio. Então, o sistema cardiovascular é um sistema que vai fazer o transporte, tá? E aí, quando a gente fala de sistema cardiovascular, o principal, o astro desse sistema é o coração. O coração que é dividido em 4 cavidades. As superiores a gente chama de átrio e as inferiores os ventrículos. Então nós temos 2 átrios e 2 ventrículos. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? O átrio direito é separado do ventrículo direito por uma válvula que a gente vai chamar de válvula tricúspide. O átrio esquerdo é separado do ventrículo esquerdo por uma válvula que nós vamos chamar de bicúspide ou mitral, beleza? Então já sabemos a função e já conhecemos o nosso coração, tá? E aí, quando a gente fala de sistema cardiovascular, é importante falar dos vasos sanguíneos. Então a gente vai ter aí categorias. Nós vamos ter as artérias. As artérias, que são vasos sanguíneos maiores, eles vão passar sangue arterial. O que significa dizer que vai passar sangue arterial? Vem comigo, a palavra começa com ar. Sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. Nós vamos ter algumas artérias importantes envolvidas no processo de circulação. E aí a gente vai ter a artéria pulmonar, a artéria aorta. Tá? E aí, também nós vamos ter as veias. As veias, elas vão passar sangue venoso, tá? Sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Destaque aí, por exemplo, para a veia cava, para a veia pulmonar, nós já vamos falar dela. E os capilares, que são vasos sanguíneos mais fininhos que vão estar ali fazendo a irrigação, tá? E aí, ainda em vasos sanguíneos, as artérias que passam sangue arterial, sangue rico em oxigênio, nós vamos ter uma exceção. Qual vai ser a artéria que não vai passar sangue rico em oxigênio, que vai passar sangue pobre em oxigênio? Vai ser a artéria pulmonar. E a gente vai ter as veias que passam sangue pobre em oxigênio. Porém, eu vou ter uma veia que vai ser a exceção. Qual que vai ser a veia? A veia pulmonar, tá? E aí, como eu disse para você, os tipos de sangue: sangue arterial, sangue rico em oxigênio, e sangue venoso, sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico.
Quando a gente fala de coração, a circulação é o que a gente tem de grande e importante dentro desse sistema. E a circulação, ela se divide em dois tipos. Quais são elas? Nós vamos ter a pequena circulação, que também é chamada de circulação pulmonar, e nós vamos ter a grande circulação, que também é chamada de circulação sistêmica, tá? Então, bora entender como é que essas duas circulações, elas funcionam. A pequena circulação, que também é chamada de circulação pulmonar, ela tem a função de oxigenar o sangue, ou seja, tornar aquele sangue pobre em oxigênio em um sangue rico em oxigênio. E ela vai fazer um percurso. Qual que é o percurso da pequena circulação? Então, vê, na pequena circulação, o sangue ele vai sair pela artéria pulmonar, pobre em oxigênio, e vai para o pulmão. Quando esse sangue ele chega no pulmão, ele vai ser oxigenado e vai retornar ao coração pela veia pulmonar rico em oxigênio. Ó, anota aí já o bizu. Toda vez que o sangue ele sai do coração, ele sai por uma artéria. E toda vez que o sangue retorna ao coração, ele retorna por uma veia. Então, bora lá? Resumindo, pequena circulação, circulação pulmonar, oxigenação do sangue, lembra, nome pulmão, então vai sair pela artéria pulmonar, pobre em oxigênio, vai para o pulmão, é oxigenado e retorna por onde? Pela veia pulmonar rica em oxigênio, tá? E aí, só para ressaltar, a artéria pulmonar, ela tá do lado direito. Se sai por um lado, retorna pelo outro. A artéria pulmonar, o sangue sai pelo lado direito e retorna pela veia pulmonar que fica onde? Do lado esquerdo. Beleza? Ó, bora ver aqui agora grande circulação ou circulação sistêmica. É a circulação que ela tem o objetivo de oxigenar o corpo, oxigenar os tecidos, né? Então, a grande circulação, ela já vai envolver quem? A artéria aorta, o corpo e a veia cava. Então, como é que vai funcionar? Na grande circulação, o sangue ele vai sair pela artéria aorta. E esse sangue é o quê? É um sangue arterial, é um sangue rico em oxigênio. Esse sangue ele vai passar rico em oxigênio e vai oxigenar o corpo. E esse sangue vai voltar por uma veia para o coração. Que veia? Veia cava, pobre em oxigênio, porque descarregou esse oxigênio ao longo do corpo, tá? Então aqui eu tenho a artéria aorta do lado esquerdo, o sangue saindo pela artéria aorta do lado esquerdo, rico em oxigênio, passando pelo corpo e retornando ao coração na veia cava que fica do lado direito, pobre em oxigênio. Então essas duas circulações vão estar se complementando para formar o nosso sistema circulatório. Ó, aqui é o resumão de sistema cardiovascular que você precisa saber. Então, precisou revisar para a prova? Precisou revisar para o Enem? Aqui tem tudo que você precisa, beleza? E respondendo a nossa perguntinha do começo da aula, o coração das mulheres bate um pouquinho mais acelerado. Sabe por quê? Porque o nosso coração ele é do tamanho do punho fechado. E por ser um pouco levemente menor que o coração do homem, isso faz com que as batidas elas fiquem um pouco mais rápidas. Beleza? Espero que você tenha gostado da nossa aulinha e eu te aguardo em um próximo momento. Tchau!